Seja para todos sempre exaltado, glorificado o nome precioso do Senhor Jesus Cristo, aquele que é fiel testemunha, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, aquele que deu a sua vida em favor da nossa. E agora nós estamos usando a nossa para adorá-lo sem cessar. Bendito seja o Senhor para sempre. Em primeiro lugar, hoje eu quero agradecer a Deus porque este canal está alcançando, acaba de alcançar 48 mil inscritos. Eu quero louvar a Deus por todas estas pessoas. Não vou discutir se é um número alto ou se é um número baixo. O que eu quero é agradecer. 48 mil pessoas que se inscreveram neste canal significa, sem dúvida alguma, uma bênção. Eu agradeço a cada um em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre um assunto que não é muito simpático, mas que faz parte da vida de cada um de nós. Eu quero falar exatamente sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte? O que na verdade significa a morte? Nestes últimos meses, 14, 16, 18, 20 meses, talvez nunca se falou tanto em morte, pelo menos nesta geração. Nunca se falou tanto em morte quanto se falou agora por causa da pandemia. Pessoas morrendo. E chegou um momento que parece que não se morria mais de nenhuma outra causa, a não ser pelo vírus, pelo coronavírus, etc. Mas a verdade é que sempre houve mortes e sempre haverá. O que a Bíblia diz a respeito deste assunto? A primeira referência bíblica à morte nos leva ao momento em que Deus declarou a Adão que se ele desobedecesse às ordens divinas, certamente morreria. Isto está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Por outro lado, lá na frente, no Novo Testamento, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que existe uma conexão muito estreita entre o pecado de Adão, o julgamento de Deus e a morte do primeiro homem. Isto está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22. Facilmente se entende, amados irmãos, que a morte era uma possibilidade, mas não era uma destinação efetiva para o homem. Deus não criou o jardim do homem para que ali um dia fosse preparada uma sepultura. É tanto que Adão teve que sair do jardim e viveu muitos anos depois de haver saído, mas morreu bem distante do jardim. Aquele jardim é lugar de vida e não de morte. Ao longo das Escrituras, o conceito de morte física está diretamente associado ao cometimento do pecado, como escreveu o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Deus criou o homem podendo morrer, mas não para morrer. A morte existe como resultado da desobediência da criatura humana à palavra do Criador. A morte existe como juízo de Deus sobre o pecado que a causou. Por causa do pecado, Deus destruiu a raça humana através das águas do dilúvio. Gênesis capítulo 6, versos 12 e 17. Por causa do pecado, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Este princípio de julgamento divino está claramente estabelecido, por exemplo, em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. E Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. A morte é tão cruel e opressora que a Bíblia anuncia que ela será o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios capítulo de número 15. A morte não é uma coisa popular, mas é uma coisa da qual ninguém pode fugir. Somente duas pessoas em toda a raça humana, apenas duas pessoas escaparam da morte: Elias, Enoque. Pois bem, por causa da prática universal do pecado, as Sagradas Escrituras afirmam que todos os homens estão espiritualmente mortos e assim permanecem
até que, encontrando-se com Jesus, ele reverte a situação. Efésios capítulo 3, versos 1 e 5. Colossenses capítulo 2, verso 13. A única pessoa que experimentou a morte sem que ela fosse consequência do seu pecado foi o Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, você gostaria de possuir um estudo completo sobre este assunto? Pois bem, eu acabo de produzir uma apostila intitulada exatamente isso, tudo o que a Bíblia indica a respeito da morte. É necessário saber disto, por menos apetitoso que seja, mas nós precisamos saber, precisamos estar conscientes e precisamos saber o lado positivo da morte, porque existe, mas é preciso ler a palavra de Deus e examinar alguma coisa que foi comentada dentro dela a esse respeito. Se você quer possuir uma apostila sobre este assunto, tudo o que eu sugiro é que você se inscreva na Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. Eu estou lançando várias apostilas e elas estão sendo apresentadas de uma forma artística. Esse é um trabalho muito lindo do pastor Jasimiel Moisés. Ele é quem cuida deste assunto na parte técnica. Está uma obra primorosa. Acabei, por exemplo, de lançar, de postar neste canal, na minha biblioteca digital, uma interessante apostila sobre Deus o Criador. Você precisa ler essa apostila. Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. Como assinar? Somente você precisa usar o seguinte link: www.pbsgesielgomes.com. Nada mais. Quando você abrir, imediatamente aparece a opção de inscrever-se, de tornar-se assinante da Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. E disponha de unidades, dezenas, centenas e futuramente milhares de itens bíblicos para a sua coleção, para o seu uso pessoal. Você será dono deste material. Ao invés de você sair procurando, pesquisando ao longo deste manancial que existe na internet, mas que é perigoso porque ali tem de tudo, você vai numa única fonte e sabe que aquilo é correto, você sabe que aquilo é algo que está em absoluta harmonia com o ensino da palavra de Deus, vista de um ponto de vista absolutamente cristão, pentecostal e ortodoxo. Deus a todos abençoe, no nome de Jesus. Vá e se torne assinante da Biblioteca Digital. Eu verei você a qualquer momento, em nome do Senhor Jesus.